um agradecimento, não só um cumprimento, ao professor aqui, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, José Ivanildo do Rego, pela recepção e por propiciar uma discussão como essa que nós vamos ter aqui hoje e que vocês estão tendo durante a semana aqui na SPPC. Cumprimentar também o meu vice-candidato a vice na minha chapa, Michel Temer, deputado federal. Cumprimentar também todos os professores e pesquisadores aqui presentes. E dirigir um cumprimento muito especial aos estudantes que aqui hoje estão, as estudantes. E a SPPC, sem isso não é SPPC. Cumprimentar também os professores que eu já falei aqui, mas eu quero dizer também aí também um agradecimento a eles. Porque no Brasil, nós daqui para frente temos de ter uma consideração muito especial com os professores e as professoras. Cada vez mais nós vamos ter socialmente valorizados. Então, na verdade, eu tinha de ter aberto essa reunião cumprimentando a categoria, todos os professores e todas as professoras. Agradecer aos jornalistas e às jornalistas aqui presentes também e cumprimentá-los. Eu primeiro queria dizer para vocês que reuniões da SPPC foram muito importantes na minha formação e foram muito importantes, eu acho, na formação de toda uma geração de brasileiros. Não só pelo que a ciência significa e deve significar para um povo que quer se transformar, mas sobretudo porque ao longo dos anos, naqueles momentos que o Brasil se levantava contra o arbítrio, contra o autoritarismo, contra a restrição ao pensamento livre, contra a restrição à expressão livre e, sobretudo, quando o Brasil se levantava e procurava construir uma sociedade democrática, foi aqui, foi dentro da SPPC que isso se gestou, que isso se criou e que se fortaleceu. E aí os estudantes, secundaristas, como a gente chamava naquela época, eu vi aqui a UFS, e os estudantes universitários, junto com os professores, com os pesquisadores, os cientistas, se deram as mãos nesse país para a construção e a conquista da democracia. Aquele momento é um momento que tem um significado, que sempre terá um significado na nossa história. E uma instituição como a SPPC terá sempre essa marca, a marca de quem ajudou não só a forjar a ciência desse país, mas ajudou também a construir as condições para a liberdade de pensamento nesse país. E eu digo para vocês que nós vivemos, desde o início do governo do presidente Lula, um momento muito especial. E aqui hoje, eu estou participando de um ato que faz parte também do processo de conquista, de consolidação, que é forjar um processo de construção do nosso projeto nacional de desenvolvimento, com inclusão social
sustentabilidade, um projeto nacional, um projeto de nação. Só isso não pode ser construído entre quatro paredes lá em Brasília ou entre quatro paredes de qualquer esfera de governo. Isso, para ser construído um projeto de nação, passa necessariamente por toda a comunidade científica, pela comunidade de professores, de alunos, passa pelos artistas, passa pela cultura desse país, pela ciência desse país. E como eu estou aqui hoje, eu gostaria de falar para vocês dos grandes desafios que nós temos pela frente. Mas o nosso caso é um caso diferente. Nós não falamos hoje do ponto de vista de quem promete. Nós falamos do ponto de vista de um projeto que fez, que construiu e que modificou de maneira muito especial as condições de crescimento e de desenvolvimento do nosso país. Fez isso, é verdade, com programas sociais. Está lá o Bolsa Família. Fez isso com programas que levaram para o meio rural brasileiro o desenvolvimento, mas a inclusão social, o Luz para Todos. Fez isso com programas de fortalecimento da agricultura familiar, o programa de aquisição de alimentos. Fez isso também com uma política econômica clara, expandindo o crédito, garantindo que o salário mínimo tivesse um crescimento real. Nós recebemos esse país com o salário mínimo valendo perto de $100 e vemos agora, no final do governo Lula, ele chegar a perto de $300 e provando de um lado e rejeitando de outro, rejeitando o velho dogma que ou crescia o salário mínimo ou a gente controlava a inflação, como vocês estão lembrados. Nós provamos que era possível controlar a inflação e também reajustar o salário mínimo. Enfim, nós fizemos isso também com o crescimento da soberania nacional, quando nós acabamos com aquela história de submissão ao Fundo Monetário Internacional. Aliás, todas as reuniões do SBPC que eu participei, a gente falava fora FMI. Todas, sem exceção. Vocês vejam que já faz algum tempo que eu não participo, mas é porque a minha situação se modificou. Mas nós pagamos o Fundo Monetário Internacional e garantimos que esse país tivesse autonomia para fazer sua política. E isso explica porque internacionalmente nós temos a política que nós temos. Nós podemos hoje pensar com a nossa cabeça, agir conforme as nossas crenças, ter uma política de paz no mundo, ter uma política de colaboração com os nossos vizinhos latino-americanos. A gente não tem de ler naquela cartilha que só valia a pena uma relação exclusiva com os países desenvolvidos.